E aí, meus queridos, aqui quem fala é o Kando e seja bem-vindo ao canal Opinião Oculta. E hoje veremos um apocalipse macabro e brutal, onde um apocalipse de zumbis, instaladores, monstros deformados, demônios, não chega aos pés do quão assustador e brutal se trata a história de hoje. Bom, imagine um mundo onde, ao ser infectado por um vírus, a sua personalidade mude por completo. Você ainda sabe tudo: manejar facas, armas, dirigir carros, mas um lado sombrio e brutal seu se desenvolve. O que só deseja apenas a carnificina e a loucura, como se o mundo tivesse sido tomado por psicopatas e loucos. Isso é Crossed, dos mesmos criadores de The Boys. Esse mundo é completamente assustador. Pense comigo, se um zumbi pegar você, o que ele vai fazer? Ele vai tentar te morder, se alimentar, e sim, vai doer a mordida dele, óbvio, né? Porque se alguém morde, arranca um pedaço de carne seu, dói, com certeza vai doer. Mas em Crossed, se um dos infectados pega você, ele não vai só te morder, ele não vai só te devorar, ele é um psicopata, ele pode querer te torturar, te abusar, te desmembrar e até guardar você como um brinquedo, sem que ele, contamine você, para poder aproveitar a sua tortura por um tempo mais, entendeu? Então imagina um tipo de apocalipse desse, porque na minha opinião, para mim é o pior apocalipse já inventado em alguma mídia até hoje. Ficou curioso? Se liga na intro e vamos lá. Em um dia comum, todos comem suas refeições em um café, quando um homem coberto de sangue entra no restaurante e solta um braço decepado em cima do balcão. O atendente pensa se tratar de alguma fantasia e pergunta o que o homem deseja, mas não obtém resposta. Mas logo em seguida ele é surpreendido com uma mordida em seu nariz que o decepa na hora. E a outra atendente que trabalha ali responde quebrando uma garrafa de café na cabeça do estranho. Mas logo o caos é instaurado em toda a cidade. Carros batendo em tudo, chamas por toda a parte, pessoas se matando e logo um avião que está contaminado por Crossed cai no meio da cidade, aonde uma enorme explosão acontece. É um completo caos por toda a cidade. E assim começa Crossed. O tempo avança e vemos duas pessoas de longe observando a cidade, que está um caos completo. Pessoas sendo desmembradas, mulheres nuas sendo arrastadas pelos cabelos por homens, corpos amarrados e pendurados pelo pescoço em postes, e logo descobrimos que aquelas duas pessoas pertencem a um grupo de sobreviventes, um deles sendo o protagonista que estava no café naquele dia do primeiro ataque. Também descobrimos que eles haviam saído em busca de mantimentos, mas infelizmente foi sem sucesso. Um grupo com um total de mais ou menos 12 pessoas, contando adultos e crianças, estavam escondidos em uma caverna em uma floresta. Como estão presos ali, sem muito o que fazer, eles começam a conversar um com os outros, e um dos sobreviventes começa a puxar um papo sobre que a fraqueza dos Crossed provavelmente seria o sal, que ele, segundo ele, havia visto algum Crossed se machucar quando triscou no sal, e que eles deveriam reverenciar o sal até como um possível deus deles ali. Mas obviamente os outros sobreviventes não acreditam nele e até ignoram e banalizam o fato de que ele está pedindo para que todos ali reverenciem o sal como um deus, ou achem que a fraqueza dos Crossed, que são pessoas comuns infectadas, seja o sal. E isso o deixou extremamente puto com o restante dos sobreviventes. Durante a noite, algo interrompe o descanso deles. Um dos sobreviventes avista ter visto pessoas na colina. Então, o grupo decide que é hora de se mover.
O grupo desconhecido pareciam ter em torno de 20 Crusades, que eram extremamente perigosos. Mas ao subir a colina, Amy, mãe de uma garotinha e esposa do cara do sal, torce o pé em uma subida e cai no chão. Seu marido corre para salvar ela, mas ela não podia mais andar, então ela implora que ele pegue a filha do casal e fuja dali, pois para que ele pelo menos conseguisse salvar a criança. Mas ele, em um ato de heroísmo, decide que por algum motivo seria a hora de testar a teoria referente ao sal. Ele pega o sal e faz um círculo em volta deles e diz que irá ficar tudo bem, enquanto todos os Crusades se aproximam deles, armados com facas, machados e outros objetos cortantes. A sua esposa continua implorando para que ele pegue a filha do casal e vá embora, mas ele está certo que a sua teoria do sal está correta. E quando todos os infectados se aproximam da linha de sal, algo surpreendente acontece. Para a surpresa de 0 pessoas, eles facilmente atravessam a linha de sal e o quadro seguinte é horrível e macabro. Eu acho que eu nem posso demonstrar com exatidão o que está acontecendo naquele quadro ali, porque o YouTube com certeza derrubaria o meu vídeo. Eu não posso nem ao menos mostrar o painel para vocês, que é um painel muito perturbador. Mas vamos dizer que os dois infelizmente foram abusados enquanto eram transformados em Lego, se é que vocês me entendem. E a pobre criança, infelizmente, também foi transformada em Lego. A mais inocente dessa história, ela é a mãe. E isso enquanto ela grita com o cara, já um pouco contaminada pelo vírus Crusade, perguntando: tá vendo? Tá vendo o que você fez? E assim acaba o início, né, de Crusade. Ainda temos uma página do Prota olhando para trás, vendo aquela situação de longe, mas a única coisa que podem fazer é mandar ele não olhar mais para trás. Ele apenas aceita, concorda e continua seguindo o seu caminho. Bom, assim temos o início, né, de Crusade, que é uma HQ extremamente violenta. A minha opinião referente a essa HQ: infelizmente, ela tem uma história fraca. Ela tem um vírus muito interessante, como eu disse, um apocalipse, que ele é sim perturbador. Ele é um apocalipse que até me causaria pavor. Imagina, qualquer pessoa que você esbarre na rua é um psicopata pronto para fazer qualquer tipo de coisa doentia com você. Você não sabe o que passa na mente desse cara. Você não sabe se ele vai só te eliminar, você não sabe se ele vai querer fazer algo mais com você. Sendo homem ou mulher, não tem essa, eles abusam de qualquer um que seja. E pra mim o que falta nessa HQ, já que eles querem abordar esse tema de violência, é que, se vocês perceberem, caso vocês que leram as HQs, em todo início de capítulo tem uma foto de como foi, tipo, digamos que o início, né, dos ataques. Por exemplo, o do avião tem um painel que mostra as pessoas sendo arremessadas do avião por Crusades. Tem um painel que eu acho que é no meio da rua, que mostra os Crusades pegando as pessoas, eliminando elas, arrastando. E a gente não vê muito isso na HQ, porque tem um capítulo 0, que é aquele que eu citei aqui no vídeo, que é onde o avião cai, é onde a gente vê o cara invadindo o café. E eu queria ver um pouco mais daquilo, do apocalipse começando e o protagonista sobrevivendo no meio daquele apocalipse. Mas a história que aborda aqui se passa um pouco depois, né? Pouco depois do apocalipse ter iniciado. Então a gente vê o vírus se propagando apenas nessas capas de início dos quadrinhos. Então é algo que fica meio aberto, que eu acho que poderia ter sido uma história melhor do que foi abordada no quadrinho. Se vocês quiserem uma continuação de Crusade aqui no canal, eu posso estar sim trazendo aqui. Não vai ter de uma forma muito detalhada, mas eu vou estar trazendo aqui caso vocês seja do desejo de vocês, né? Mas como eu disse, dava para ter sido uma adaptação melhor, uma história melhor. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, não tenho confirmação, não tem trailer, que estão pensando em fazer uma adaptação cinematográfica de Crusade. Eu não sei se é verdade, mas pode ser que, sei lá, talvez exista alguma possibilidade aí de adaptação de Crusade. Mas essa é a minha opinião sobre a HQ. Comente a sua, caso você tenha lido, ou o que você achou aqui do trecho que eu citei aqui no vídeo. E se você quiser uma continuação, já sabem, só comentar, se inscreva no canal. Muito obrigado por tudo, valeu e falou!